Oi, povinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Ferdi falando. Sejam bem-vindos ao Caderno Falado. O que acontece? O Caderno Falado vão ser basicamente diários, não vão ser vídeos cheios de edição nem nada do tipo. Vai ser, na verdade, seguir o estilo podcast para você ouvir enquanto você estiver aí lavando vasilha, ou então dentro do ônibus, ou então fazendo exercício, enfim. É basicamente uma espécie de diário, como era lá no início, assim, do canal, né? Eu não vou parar com as gameplays, eu não vou parar com as minhas tentativas de vlog e nem, né, de contar as minhas histórias de paixonite, etc, etc. Eu tive essa ideia justamente porque esses tempos atrás eu estava no meu trabalho e aí eu tive um tempo ocioso, eu peguei pra escutar alguns dos primeiros vídeos assim no canal, meio que me deu uma certa vergonha alheia, porque eu não manjava nada de edição e ainda não manjo 100% assim, acredito, né? E enfim, eu fiquei meio com raivinha de mim mesmo, mas aquela raiva de boa, sabe? Aquela raiva de humor, assim, tipo, ai meu Deus, que troço ridículo. Eu não acredito que quando eu tava editando isso lá atrás, eu pensei, nossa, que legal, eu sou tipo a editora das editoras. E aí, aquele trem com áudio todo estourado e, enfim, né? Vou nem falar, não. E como naquela época eu estava ainda, né, em recuperação do acidente que eu sofri e tudo mais. Eu tava tendo muita crise, assim, de perda de memória. Eu ainda tenho, inclusive, mas elas estão menos frequentes, digamos assim. Pelo que eu reparo em mim, dependendo da conversa, né? Quanto mais profundo eu vou chegando em um assunto, mais eu começo a ter as crises, assim, de perda de memória. Eu acho que o meu cérebro, ele ficou mais cansado? Não sei se é isso. Mas eu sinto isso, sabe? Quanto mais eu vou indo profundo em detalhes, assim, de alguma história, ou então algum assunto, assim, e aí eu vou me perdendo, né, nos detalhes e tal, vou pensando e aquela coisa toda, assim, chega um momento que meu cérebro começa a dar umas engasgadas, aí na hora que eu assusto já eu tô, tipo, calada já há quase um minuto e as pessoas que eu tô conversando, ou então a pessoa, né, fica olhando pra mim, tipo, com aquela cara, tipo, garota, que foi? Aí eu falo, nossa, o que que eu tava falando? É sempre assim, se a pessoa é meio avoada também, assim como eu, aí que acabou. Acabou o assunto naquele momento, bora trocar de assunto e vamos lá. Então, gente, para esse primeiro vídeo, eu só queria falar com vocês que, primeiro, que saudades, né? Que saudade de todo mundo. Para quem ainda não notou, sei lá, algumas semanas atrás eu reativei os comentários do YouTube e eu sei assim que eu falei para vocês, né, que eu tinha desativado o vídeo. Ah, só um adendo antes que eu esqueça. Eu estou gravando simplesmente com o gravador mesmo, assim, do celular. Eu não tenho equipamento, eu não tenho um microfone daorinha, não tenho, sei lá, uma sala acústica. Ai, ai, moto barulhenta, que horror. Enfim, né? Só para explicar a vocês que vocês vão escutar, né? Se o cachorro do vizinho latir, se passar as motos barulhentas na rua, se alguém daqui do lote começar a conversar um com o outro, ou então chamar um ao outro, né? Ô, fulano, vocês vão ouvir, né? Até porque o intuito do caderno falado é basicamente uma forma de eu não ficar longe do canal, continuar trazendo conteúdo para vocês, né? Continuar a minha proposta de storytelling, né? Contar histórias, contar ocorridos da minha vida, apenas desabafar, enfim. Também tô com uma proposta de pegar as minhas histórias, né? Porque eu tenho a tag das fanfics, que eu vou falar um pouco em cima, assim, de como foi a época, né? Que eu era escritora de fanfic, mas tem muita coisa que eu tenho ainda escrito. Não são necessariamente mais fanfics, né? Eu consegui mudar as historinhas, assim, né? Criei personagens mesmo, assim, da minha cabeça. E talvez isso seja até uma boa proposta, né, para me forçar a voltar a escrever, porque era algo
que me faz tão bem, né? Mas tem coisa que a gente vai deixando pra lá, e enfim. Eu tô com muitas ideias pro canal. Eu também tô querendo tentar gravar vídeos assim de eu desenhando, sabe? Do zero mesmo. E quem sabe até não arriscar colorir, né? Mas enfim. Eu estava prestes a ir treinar, né? Agora há pouco. E o que acontece? Né? Voltando ao que eu estava falando. Eu reativei os comentários. E eu estava um dia conversando com meu marido. Tinha acontecido uma situação assim entre a gente. E a gente estava conversando, né? Colocando os pingos nos is. E eu fiquei muito pensativa acerca do meu eu, sabe? Porque muitas das vezes a gente vai vivendo o dia a dia e algumas coisas vão ficando meio no automático, sabe? E principalmente eu que há muito tempo, acho que desde 2018 pra cá, 2017, enfim, mas bem dizer que a minha vida toda, tá? Mas isso ficou mais evidente, assim, por essa época aí que eu falei, 2018, meados pro final de 2018, até os dias atuais. Eu comecei a viver uma cartase, ou catarse, eu esqueci qual que é a pronúncia certinha, mas essa ideia aí de, tipo assim, uma super cura de dentro pra fora, sabe? Por inúmeras razões. Só que eu percebi que tinham muitos detalhezinhos sobre o meu eu, que eu, sem querer mesmo, eu parei de trabalhar neles, eu parei de enxergar, né, os meus demônios, assim, diariamente em relação a uma determinada coisinha. E essa última situação que eu passei com meu marido, que foi... Bom, hoje é o dia 1º de abril, né? Então foi lá pro início, assim, de março, inícios para meados de março, por aí. Eu passei uma situação, né? Que não vem ao caso, eu realmente não sinto que seja necessário falar sobre ela, pelo menos não agora. E aí, eu pensei, tipo, sobre mim, pensei sobre o meu eu, de um jeito que fazia muito tempo que eu não pensava. E eu fiquei com uma mistura de alívio e tristeza, sabe? Porque, vamos lá, eu já falei algumas vezes aqui no canal, né, que eu já fui uma pessoa muito insegura, principalmente, assim, na minha adolescência. E que uma coisa que eu comecei a fazer muito para tentar, meio que sem querer, querendo, né, passar por cima dessa insegurança, eram criar as personas, sabe? E também eu tinha muito isso de me importar com o que as pessoas iam dizer. Então, tipo, se alguém chegasse e falasse: ah, eu não gostei do seu cabelo, você tem que deixar crescer. Eu ia lá e deixava. Ah, você tem que ficar com mechas, sei lá, rosa no cabelo. Eu ia lá e fazia. Ah, você tem que emagrecer. Eu ia lá e ficava super anoréxica, tipo, parava de comer mesmo. E, ai, nossa, agora você emagreceu muito, tem que engordar um pouco. E aí, enfim, né? E eu parei para perceber que muitas dessas inseguranças, algumas vieram, né, dos meus genitores, né, porque vocês já sabem que eu não tinha uma relação muito boa com eles e tal. Eu ainda vou gravar, tipo, algumas coisinhas, né, contando algumas situações que eu já passei com essa família, mas no momento, enfim, né, eu acho que tem que ser uma coisa mais organizada para não ficar bagunçado. E aí, enfim, eu parei para perceber que essa coisa de desativar o comentário não foi somente por eu ter esse problema da ansiedade, sabe? De ficar olhando o tempo todo se alguém comentou, se alguém não comentou, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque, independente se alguém tá comentando ou não, eu ficar entrando para olhar o tempo inteiro não vai mudar em nada, sabe? E eu tenho que criar em mim
uma cabeça, uma mente, que isso não seja algo que me afete, sabe? Só que eu parei para perceber que, embora eu saiba, né, que na internet o que mais tem é troll, o que mais tem é gentinha desocupada, que, né, fica só tentando colocar os outros para baixo, né, enfim, para baixo. Eu parei para perceber que eu estava com um medo. Isso não chegou a acontecer no canal, até porque até o presente momento eu não mostro meu rosto, né, nem nada do tipo. Mas eu já passei por muitas situações na internet em que, por exemplo, meu Instagram, sem ser o Instagram em preto e branco, tá? Eu tenho um Instagram pessoal, que inclusive ele nem é muito difícil de encontrar, não, sabe? Não é nada difícil de encontrar ele. Mas, enfim, se encontrarem, por favor, não deem pitaco, tá? Pode chegar e falar, ai, nossa, você é a Verde do canal lá da menina que não mostra o rosto, sabe? Não tem problema, pode falar, pode mostrar para seus amiguinhos, se algum amiguinho seu também acompanha meu canal, sabe? Mas, enfim, não faça um grande alarde sobre isso, porque eu sou só uma mulher normal, eu não sou um personagem de anime, eu não sou o meu avatar do The Sims 2, tá? Sou bem diferente do avatar, até porque, né, o The Sims 2, ele não dá para fazer 100% você parecido com o boneco, né, vice-versa. Então, enfim, mas eu percebi que eu desliguei os comentários do Instagram também porque desde que eu criei o canal, com essa coisa de muitos trollzinhos terem aparecido e tudo mais, eu fiquei com um certo medo de ficar vindo gente e ficar falando da minha aparência, mesmo que eu não mostrasse o rosto. Ou então essas pessoas encontrassem meu Instagram e fossem lá ficar falando da minha aparência. Só que, tipo assim, não que isso fosse me afetar ao ponto de eu começar a me sentir feia, por exemplo, porque alguém entrou no meu Instagram e falou: ai meu Deus, você é a menina do YouTube, meu Deus, como você é feia. Não. Mas no sentido de que eu sentiria, tipo, uma preguiça, sabe? Uma, uma certa necessidade de colocar a pessoa no lugar dela. Sendo que quem faz esse tipo de coisa tá pouco se lixando. Se você vai xingar ela de volta, se você vai chorar, se você vai rir, ela tá pouco se lixando. Ela só quer vomitar o dia ruim dela, a vida ruim dela, não sei, ponto final. E isso me deixou um pouco envergonhada, sabe, acerca de mim mesma. Porque quando eu comecei todo o processo, assim, em mim mesma, primeiramente, eu era uma pessoa que se odiava totalmente. Eu odiava, né, tudo em mim. Do contrário, eu não teria criado, assim, todas as personas para tentar agradar determinados grupos, determinadas pessoas, né, em cada fasezinha, assim, da minha vida. Bocejo longo. E segundo que, quando eu avancei um pouquinho, eu entendi que as personas elas eram basicamente partes existentes de mim que eu estava colocando elas à tona de um jeito forçado e isolando todo o restinho do meu ser, entendeu? E quando eu dei o primeiro passo, eu reconheci, né, que todas as minhas personas, elas residem dentro de mim. O segundo passo foi entender como eu me sinto bonita, quais são a maneira, tipo assim, o jeito que meu cabelo tá, que eu acho bonito, que eu olho no espelho e eu gosto do que eu vejo, o tipo de roupa que eu visto, que me faz me sentir bonita, que me faz me sentir... Que bicho horroroso, uma centopeia entrou no quarto. Ai, credo, só um instante. Ah, nem que raiva.
Eu perdi ela de vista. Agora eu tô sentindo aquela piniqueira no corpo, como se ela tivesse subindo em mim com suas milhões de patinhas. Nossa, que raiva, velho. Mas, deixa eu ver se eu consigo me lembrar onde é que foi que eu parei. Eu percebi que, de certa forma, né, eu ainda nutria uma certa insegurança, um certo medo do que iriam falar de mim, mas nesse sentido bobo, sabe? Nesse sentido bem adolescente, sabe? Porque assim, gente, é igual eu já falei, eu sou uma mulher normal, sabe? Uma mulher normal, eu não sou parecida com nenhum anime, eu não tenho feições delicadas, embora meu marido diga que sim, que eu tenho um jeitinho bem feminino, assim, minha feição é bem feminina, tal. Mas eu não sou, tipo, magrinha, pode até parecer em alguns vídeos, não sei, mas eu sou bem corpuda mesmo. Ainda mais agora que eu comecei a fazer calistenia junto com meu marido. Eu tô ficando cada vez mais musculosa. Eu era mais magra, agora eu ganhei um peso, assim, saudável, porque eu tava bem raquíticazinha, mas no início, assim, do canal. Poderia não parecer, né? Mas enfim. A câmera acaba fazendo a gente parecer um pouquinho mais rechonchudo do que a gente é na realidade. O meu nariz é grande, o meu rosto é longo. Eu tenho síndrome dos ovários, cebolinha. Eu tenho síndrome dos ovários policísticos, então isso faz de mim uma mulher bem peludinha. Tem mulheres que são naturalmente peludas, mas só para vocês terem ideia, eu tenho parentesco direto com indígenas, né, povos originários. E a minha avó, por exemplo, né, a mãe da minha genitora, ela é descendente direto, assim, de indígenas mesmo. E ela nunca depilou na vida dela, pra vocês terem ideia, nunca mesmo. Ela só tem cabelo na cabeça mesmo, e até a sobrancelha dela não já foi mais grossa, mas né, com a idade e tal, ela perdeu um pouco de cabelo e também porque ela, né, a época da juventude dela foi a época da moda da sobrancelha que era só um risco. E também ainda teve essa volta da sobrancelha ser um risco nos anos 2000, né? Então, enfim, tirando isso, né, eu tinha todo o gene assim para não ser uma garota muito peluda, mas por conta da síndrome dos ovários policísticos, né, acabei me tornando tanto que doenças endócrinas, né, como por exemplo aquela hipotireoidismo, a hipe e o hipo, né, a de Hashimoto também, que são doenças que são ligadas ao sistema endócrino, estão totalmente ligadas a hormônios. Dá para você tratar elas, uma cura ainda não foi descoberta, mas enfim. Esse tipo de doença, ainda mais em uma mulher, mexe muito com a aparência, porque a gente acaba tendo uma maior retenção de líquido, a gente acaba sendo mais peludinha, principalmente em zonas, entre aspas, masculinas, né? Então a gente fica com o braço bem peludinho, a gente fica com o cabelo no queixo, a gente fica até com um pouco de cabelo nas bochechas, o nosso bigodinho, né, embaixo do nariz, ele fica mais acentuado, né, o pelo fica mais grosso, ainda mais eu que tenho pele clara. Tipo assim, eu tenho pele clara e os meus pelos são extremamente escuros, né? Aí você pode estar pensando com você mesmo que é o que a maioria das pessoas imbecis falam quando eu começo a falar disso. Ficam assim, ai, Verde, mas é só tirar, é só você ir lá e tirar. Ô, gente, só pra vocês terem noção. Ai, uma moto barulhenta, só um instante. Será que ela vai passar aqui na rua? Ai, que bom, ela tava passando na rua de baixo. Enfim, eu tiro o pelo do meu rosto, eu tenho uma maquininha de cortar cabelo, assim, um barbeadorzinho elétrico, na verdade, da Philips. E, cara, muitas vezes eu tenho que passar no meu rosto o negocinho 2 vezes por dia, porque eu passo de manhã cedo, antes de ir pra escola. Passo ele por volta de umas
6h30 da manhã. E aí, se é tipo assim, 1h da tarde e eu tenho que ir para outro lugar, eu tenho que sair de casa, eu tenho que passar ele de novo, pelo menos no meu queixo. Por quê? Porque cresce muito rápido. E o tratamento ele é muito específico, né? Requer você mudar totalmente seu estilo de vida, mudar totalmente assim a sua mente mesmo, porque qualquer estressezinho que você passa, qualquer excesso de carboidrato simples que você come, tipo, você tem que comer com estratégia, tipo, sempre tem que ter proteína e gorduras boas na sua comida. Se você é uma pessoa que usa muito maquiagem, se você usa produtos que têm alumínio neles, você tem que diminuir isso, sabe? E não é só, tipo assim, parar de usar, porque, por exemplo, eu parei de usar desodorante com alumínio. Só que quem tem síndrome dos ovários policísticos, as nossas glândulas sudoríparas, elas costumam ficar mais, como é que eu falo? Elas ficam mais fortes, né? Então, ou seja, a gente tem mais uma propensão assim maior para ter mau cheiro nas axilas, mesmo tomando banho direitinho. Então eu passava o desodorante, aí ficava cheirosinho assim, de boa, né? Só que se eu subisse um morro e a minha axila ficasse minimamente suada, já subia aquele cheiro. Aí eu tive que pesquisar. E aí hoje em dia, o que eu faço? Eu passo leite de magnésio na axila. E não, gente, não fica com um cheiro ruim, tá? Só que a estratégia é o seguinte: você tem que passar, tomar seu banho, né? Bem tomadinho, lavar seu sovaquinho bem lavadinho. Esfoliar sua axila pelo menos uma vez na semana. Não pode esfoliar muitas vezes na semana, porque senão você vai ferir a sua pele, né? Se você toma banho com bucha vegetal, aí não tem problema, né? Você passar a bucha na axila, mas passa normalzinho. Não precisa passar, tipo, parecendo que você vai arrancar a pele do seu sovaco. Pelo amor de Deus, não faz isso. E aí, depois que você tomar seu banhozinho, você vai lá. Você pode passar tanto com a mão mesmo, né? Você umedece os dedos e passa na sua axila. Sua mão tem que estar bem limpinha, né? Então tem que ser realmente acabou de tomar banho, enxugar a mão, enxugar a axila e faz. Ou então você pode umedecer um pouco num algodão e passar na sua axila. E beleza, aí dormir. E aí, se você sabe que no outro dia você vai fazer algo assim de muito exercício, sei lá, você vai caminhar muito, né? Você vai dançar ou você vai puxar ferro, enfim. Aí você pode passar mais um pouco, só para garantir. Ou então, se você tiver um desodorante sem alumínio que tem um cheirinho que você goste, você pode passar ele por cima, que tá de boa. Você já vai estar com o leite de magnésio que você passou antes do banho. E aí, beleza. Comigo funcionou, tá? Eu não tô tendo problema com mau cheiro debaixo das axilas mais. Só que tem outros poréns, né? Por exemplo, você tem que diminuir o consumo de óleos vegetais e, pelo amor de Deus, vai olhar o valor de uma manteiga, vai olhar o valor de um azeite. Óleos vegetais que eu falo são os que já foram comprovados, né? Que não fazem bem para nossa saúde. Enfim, não só isso, tipo, teve uma época, pra vocês terem ideia, que eu tava tomando chá de hortelã, sempre antes, um pouco antes e um pouco depois de almoçar, que geralmente é quando a gente faz uma refeição maior. Na verdade, é antes de almoçar, na verdade, depois de almoçar e antes de dormir. Eu tava tomando chá de hortelã, né, que é comprovado que ele é bom para regular os hormônios femininos. E eu notei uma certa diminuída, só que nos pelos, né, no rosto principalmente. Só que eu, enfim, né, eu tô precisando tomar vergonha na minha cara e ir num lugarzinho comprar em a granel mesmo, né, as ervas para fazer o chá. Mas ai, gente, enfim, para que eu tô falando todas essas coisas? Eu sou uma mulher comum e eu estou totalmente fora, assim, dos padrões de beleza. O meu cabelo ainda tá curto e, sinceramente, eu percebi que infelizmente eu acabei criando uma última persona e eu vou gravar um vídeo bonitinho falando sobre isso, né? Quando eu jurava que eu não tinha mais nenhuma persona criada, eu acabei criando uma última persona sem querer
E, enfim, eu tava mais uma vez vivendo por sob uma porção de regras que tava mais me puxando para trás do que me libertando mesmo. E eu percebi que pra mim o que mais dá certo assim mesmo é o cabelo mais curto mesmo. E inclusive eu me sinto até mais bonita quando eu tô com cortes de cabelo assim mais curtinhos. Principalmente quando a minha orelha e a minha nuca tá mais à mostra. Eu acho bem bonitinho mesmo, eu me acho bem bonita mesmo, principalmente agora que eu tenho vários piercings na sobrancelha. Eu tenho vários piercings na orelha. E aí, né, eles ficam à mostra, eu acho bem charmosinho. E sei lá, eu acho a minha nuca bonita, acho o meu pescoço bonito, então ver ele assim à mostra, ao invés daquele cabelão caindo assim na frente, sabe? Eu acho bem charmoso. E pra mim é mais fácil de cuidar, é mais tranquilo, é melhor pra mim. Só que eu sei que isso faria pessoas falarem bosta, porque como eu tava falando lá atrás, mas eu vou atropelando as coisas, eu vou abrindo várias gavetinhas, mas tenha paciência que em algum momento elas vão ser fechadas, né? Já me ocorreu muito de uns cara nada a ver, até gringo mesmo, tipo uns cara falando em inglês e tal. Até já aconteceu de coreanos, chineses também, indianos, entrarem nos meus perfis assim, verem minhas fotos e tal, e simplesmente abrirem minha DM e mandarem, né? Tipo, ai, você é feia. Nossa, você é muito feia. Ai, porque seu nariz isso. Sempre falam do meu nariz, né? Porque ele não é pequenininho e etc, empinadinho. Enfim. Então, ai, velho, é uma coisa chata que eu tenho que trabalhar em mim cada vez mais pra isso não me afetar, sabe? Porque não é porque a sua autoestima não diminuiu porque alguém falou bosta que significa que você já tá num caminho ok. É claro que dependendo do dia, você pode até pensar consigo mesmo, tipo assim, ai, nossa, de novo, nossa, mas esse mesmo cara não cansa, né? No caso da pessoa de ficar insistindo. Mas, tipo, as pessoas elas têm o direito de expressar a opinião delas. Só que a partir do momento que a pessoa deixa claro que ela não está apenas expressando a opinião dela, ela está ativamente tentando te atacar, tentando te colocar para baixo, você tem que apenas se retirar e ignorar, não dar o gostinho que a pessoa quer, sabe? E eu percebi isso em mim, né? Como eu falei, eu fiquei um pouco com vergonha de mim mesma e tal, até chorei assim. Fiquei o tempo todo que eu lembrava no dia assim que aconteceu a situação, eu chorei, mas foi aquele choro de eu não consigo nem explicar. Foi uma sensação de tipo assim, poxa, eu não acredito nisso. Nossa, eu preciso mudar. Eu não quero mais ser assim, sabe? E eu acho que por hoje é só, sabe? Então, podem comentar aí o que vocês quiserem, ou então não comentem, sabe? E se você se sente como eu, pode falar aqui nos comentários, ou então, se você não quiser, pode mandar lá no meu e-mail. Na descrição do vídeo tem, em todos os vídeos, tem o link em que eu falo, né, da tag dos inscritos, onde tem lá meu e-mail, que você pode entrar em contato, pipipi, popopó. Aí você pode me mandar qualquer coisinha lá, não precisa de necessariamente ser algo que eu vou publicar, não é porque você vai me mandar, tipo, sei lá, oi Ferdi, tudo bem? Que eu vou necessariamente postar aqui. E no mais é isso, sabe? Eu estou com uma ideia de gravar um vídeo de alguns fatos sobre mim. Vai depender do quanto vocês mandarem de perguntas aqui nos comentários mesmo, né? Coisas.
ou no e-mail mesmo. E pra galera que me conhece, né, pessoalmente, que tá ouvindo esse vídeo, pode mandar nas minhas redes sociais mesmo, que vocês me têm, né, no meu Instagram pessoal ou no WhatsApp mesmo, vai de vocês. E no mais é isso aí. Se não mandar também pergunta, eu vou selecionar coisas aleatórias sobre mim, gravar mesmo assim, porque eu sempre Cris, todo mundo odeia o Cris. Eu sempre quis gravar um vídeo assim, desde lá nos primórdios assim do YouTube, quando eu ainda estava reunindo coragens para poder ter um canal no YouTube. E eu só não criei um canal no YouTube naquela época da minha adolescência, porque eu tava no ápice da minha insegurança. E eu ficava assim, ai meu Deus, eles vão me zoar porque eu não tenho uma super câmera igual o, sei lá, o PC Siqueira, que Deus o tenha, tinha. Ai, porque eu não. Ai, meu Deus, ai, porque meu cabelo isso, ai, porque minha cara isso, porque meu corpo aquilo. E tipo, dane-se, Fernanda. Dane-se, honestamente, o que vão pensar. Só faz o que você quer, mulher. E gente, no mais é isso aí, meia hora de vídeo. Eu espero ter sido boa companhia na sua atividade aí, o que quer que você esteja fazendo. Um beijo no seu coração. E a gente se vê, sei lá quando. Tchau, tchau.